Olá, bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Estamos de volta com a programação de fé. Gratos estamos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede para estar aqui falando para vocês de coração para coração. Esse programa é fruto da graça de Deus que nos abriu esta porta através da Pedra Branca FM e do nosso canal no YouTube para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. O nosso intento e propósito, finalidade, é fazer com que a verdade de Deus chegue até seu lar. As verdades de forma revelada. A palavra na sua totalidade, na sua íntegra. Não iremos suprimir nada da palavra e não iremos acrescentar nada. O que nós queremos é transmitir a verdade na sua íntegra, na sua totalidade. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Nenhum tio, nem um pingo de um i cairá da minha palavra, se cumprirá da forma como está escrita. Porque o homem vive, o homem é o que ele diz, é pela sua palavra que se conhece um homem. Então Cristo cumpre toda a sua palavra e todas as suas promessas. Então nós estamos convictos nisto, que não passará nada da palavra. Céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Porque Cristo é a palavra, e esta palavra é a verdade que liberta o ser humano. Por isso nós estamos aqui para pregar para você a verdade, sem medo. Nós não somos pregadores corações de galinha, que tem medo de dizer a verdade do povo, para o povo, tem medo de passar fome, vive do seu soldo que o povo dá para eles. Nós não temos medo disto, porque nós sabemos que quem sustenta cada um de nós é Deus. E quando Deus chama um homem, Ele irá dar proteção a esse homem, irá capacitar este homem, irá prepará-lo para anunciar a sua verdade. Deus mesmo vai capacitar este homem conforme a sua vontade, assim como Ele capacitou Moisés no deserto 40 anos. Então Moisés, com uma única vara torta na mão, libertou 2 milhões de israelitas das garras do Egito. Então quando Deus chama um homem, Ele mesmo capacita, e Ele é responsável por este homem, de dar a proteção para este homem e cuidar dele. Então vamos aqui em frente. Vamos seguir com a nossa programação de fé. Nós queremos entrar agora numa série que eu considero bastante importante para nós, que se chama, nós vamos falar sobre a Trindade. Uma doutrina falsa pagã chamada Trindade, que foi desenvolvida no Concílio de Nicéia no ano 325. Ali se formulou a doutrina da Trindade. Antes não tinha essa doutrina. Os apóstolos nos legaram a verdadeira fé na palavra, o verdadeiro fundamento que devemos seguir. Então, depois surgiu a tal doutrina falsa, que eu não quero entrar muito no conceito histórico, mas se você analisar comigo, essa doutrina surgiu, ela foi oficializada no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando foi feito um concílio com 318 bispos. Constantino
Constantino foi quem patrocinou esse concílio com 318 bispos, e ali eles formularam e oficializaram a doutrina da Trindade, substituindo o batismo correto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, por o batismo dos títulos Pai, Filho, Espírito Santo. Uma vez que Jesus nos mandou batizar no nome singular. E qual é o nome que está acima de todo nome e o nome pelo qual importa que sejamos salvos? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que eu devo receber no batismo. Então veja só, ao formular essa doutrina, então se começou a batizar através desta doutrina. E o imperador Teodósio X, no ano 381, formulou um credo e colocou um edito dizendo: seja declarado cristãos católicos todos aqueles que professam a fé, a crença na Trindade, e seja declarado hereges todos aqueles que são contra. E eles devem ser banidos, devem ter confisco de bens, açoite e até a morte. E os verdadeiros cristãos, que são verdadeiros cristãos e que ficam com a palavra, sofreram perseguições, foram mortos, mas permaneceram com a palavra. A doutrina da Trindade é uma doutrina católica. Então, as denominações estão com essa doutrina porque são católicos disfarçados de cristão. Então observe só. Hoje eu quero ponderar convosco alguns pontos, alguns conceitos que são inescriturísticos, que não estão nas escrituras sagradas e que as pessoas recitam e não sabem nem o que estão dizendo. Mas antes vamos ler aqui um versículo para fixarmos a nossa base. Jesus disse em Mateus 28, a partir do 18, ele disse: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe só aqui. Em nome. Pai não é nome, como a gente já frisou nos programas passados. Filho não é nome e Espírito não é nome. São títulos e ofícios de um único Deus. Títulos e ofícios são funções que Deus haveria de se manifestar, porque Deus trabalha em morfe. E nós vamos falar nisso em programas posteriores. Mas esse Deus tem um nome, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Observe. Então era neste nome que eles tinham que batizar. Até então, ser oficializado o Concílio de Nicéia, os discípulos batizavam conforme a Bíblia ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que as Escrituras estão repletas disto, repleta que todos os batismos são em nome do Senhor Jesus Cristo. Então observe só. Depois de oficializado esta doutrina, então eles começaram a batizar nos títulos. E aí nós temos a mazela de hoje, as mazelas, os ensinamentos falsos que vão levar muitos à perdição. E essa doutrina está relacionada com a marca da besta. Depois nós iremos falar sobre isso. Mas vamos nos deter aqui. Lembre-se que um erro pessoal é menos ofensivo do que um erro doutrinário. O erro doutrinário, Deus não esquece. O erro pessoal
é diferente do erro doutrinário. Basta você olhar as Escrituras e você vê que homens que erraram pessoalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento não são citados seus erros. Por exemplo, Abraão mentiu, Davi adulterou, e aí nós temos vários erros cometidos pelos homens no passado, são erros pessoais. E quando vão citar, eles são citados nos heróis da fé, eles são citados, só são citadas as suas virtudes. Os seus erros não são citados, porque eles não erraram doutrinário. Agora, em contrapartida, nós temos o seguinte: pessoas que erraram doutrinariamente, no Novo Testamento são citados os seus erros, porque são erros que Deus não esquece. Se a pessoa permanece numa doutrina errada, porque doutrina é forma de crer, e morre naquilo, o que resta para ele é a perdição. Então nós temos Caim, Coré, nós temos Jezabel, nós temos Balaão, que são citados no Novo Testamento como pessoas que erraram, que falharam. Por quê? Porque erraram doutrinariamente. Então esta programação vem te dar a oportunidade. É Deus te dando a oportunidade de acertar. Então vamos aqui. A palavra trindade, ela é inescriturística. Ela não se encontra nas escrituras. A palavra trindade no dicionário da língua portuguesa quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs. Toda religião que adota a doutrina da trindade como crença é pagã. Eu não tenho medo de dizer isso. É pagã. São pagãos. Porque adota uma doutrina pagã e uma doutrina católica, disfarçada de cristã, mas uma doutrina que a gente sabe que é um dogma criado por homens. Ensinamentos humanos. Então, a tal palavra, ela não se encontra nas escrituras sagradas. E olha que as escrituras ensinam, nós não devemos nem tirar e nem acrescentar. Porque se eu tirar, será tirado minha parte na árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Senhor Jesus Cristo. Se eu acrescentar, será acrescentada as pragas contidas neste livro. E olha que as pragas que estão contidas no livro, nas escrituras, são horríveis. Então veja só. É um paganismo que foi criado por Roma, introduzido no meio cristão, e aí as igrejas evangélicas adotaram o padrão católico para eles. E assim eles batizam em uma doutrina pagã, Pai, Filho e Espírito Santo, para adotar a doutrina da Trindade, para reforçar a doutrina da Trindade em sua vida. Veja só, no livro O que é Ecumenismo, da CNBB, eu tenho ele comigo, lá vai dizer que a base para se formar o ecumenismo são as duas doutrinas que as igrejas estão semelhantes a nós, que é a doutrina da Trindade e o batismo. Então essas duas doutrinas, eles são da mesma forma que o catolicismo pratica. Então observe, vamos aqui em frente. Termos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aonde é que existe Deus Filho nas Escrituras? Ora, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então são três deuses. São três deuses. Observe que a Bíblia não dá base para você dizer Deus Filho. Aonde é que existe isto nas Escrituras? Existe Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, não é Deus Filho.
A Bíblia nos mostra que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus, porque Deus estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai estava dentro do Filho. Então a Bíblia fala que assim, diz assim: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque existe só um Deus. Não são três deuses. Então, ao você dizer Deus Filho, você está fazendo dele mais um Deus. Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então você tem três deuses. Não existe tal expressão nas Escrituras, Deus Filho. Existe Filho de Deus. Observe a diferença. Filho de Deus. Aí outra expressão absurda que o trinitarismo usa, mas é horrível. É uma pobreza tão grande. Veja, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Ora, o que é eterno? Eterno é aquele que você não conhece nem o seu princípio e ele não tem fim. Observe. Deixa eu repetir para você entender. É aquele que você não conhece o seu princípio e ele não tem fim. Eterno só é Deus. Mas aí eles chegam ao cúmulo, ao disparate. Isso aí é um disparate de dizer assim: o Pai é eterno, o Filho é eterno. Como o Filho pode ser eterno se ele foi gerado, se ele teve um princípio? Se nós sabemos que ele teve um princípio, como ele pode ser eterno? Para você ver até que ponto as pessoas chegaram em blasfemar contra Deus. Então observe. Eterno só é Deus. O eterno estava em Jesus, seu Filho. Não é Jesus que é eterno. Era o eterno que estava nele. Eterno é Deus. Deus estava no seu Filho. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, por completo, estava dentro daquele corpo, comprimido e velado em uma carne, para se manifestar no nosso meio como Emanuel, Deus conosco, para se manifestar em carne humana e derramar o seu sangue precioso. Haja visto que a Bíblia diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Não era sangue judeu, nem sangue gentil, era o sangue do próprio Deus, porque Jesus foi gerado sem pecado. Por quem? Por Deus. Vamos aqui em frente? Então veja só a pobreza e o ensinamento falso. Deus Filho. Falso, falso, falso. Filho de Deus. É assim que as Escrituras nos ensinam. O Pai é eterno, o Filho é eterno, Filho é eterno, como se teve um princípio. Ora, Jesus teve um princípio. Foi gerado. E ele também, Jesus, o corpo de carne, teve um fim e foi morto. O que estava nele, Deus que é eterno, esse não morre. Esse é eterno. Mas o Filho, o corpo, nós vamos explicar isso aqui, Deus em morfe, para você compreender como é que funciona isso. O Filho morreu. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Então aí você tem expressões que são blasfêmia. Estão blasfemando e não sabem. Agora vamos lá. Outra expressão que é o cúmulo. 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Será? Existem 3 pessoas na divindade distintas? Pessoas distintas têm qualidade,
e caráter, personalidade diferente. Interessante. Se são 3 pessoas distintas, então deve haver uma disputa grande. Porque aí a Bíblia vai se chocar. E a Bíblia não se choca. Mas os trinitarianos fizeram com que a Bíblia se choque. Porque eles não creem nas Escrituras. Veja só. Vamos ver. Se são 3 pessoas distintas, então deve haver uma disputa. A Bíblia diz assim: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Veja só. O que dela foi gerado é do Espírito Santo. Mas quem gera é pai. Se o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, e a Bíblia diz que quem gera é pai, quem gerou foi o primeiro. Mas aqui a Bíblia diz que o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Veja só como os trinitarianos se chocam nas Escrituras. Então foi o terceiro que gerou o segundo. Porque se o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, e a Bíblia diz o que dela foi gerado é do Espírito Santo, então Jesus tem 2 pais. Porque quem gera é pai. Quem gera é primeiro, não é terceiro. Olha aí como eles chocam as escrituras com ensinamentos falsos. Mas Deus está te dando a oportunidade de conhecer o correto. Então veja. Então aqui eles dizem que o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa. Então agora, quem foi que gerou Jesus? Foi o pai ou foi o Espírito Santo? Que são 2 pessoas distintas. Assim o trinitariano ensina. Mas nós trazemos para você o correto. Veja. Deus é Espírito, o Pai é Espírito, o Espírito Santo é o próprio Deus que gerou Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito invisível que enche céus e terra. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus que gerou Jesus. E o Espírito Santo é o próprio Pai, que é o próprio Deus, que gerou Jesus e habitou dentro daquele corpo. Aí forma só uma pessoa na divindade. Só existe uma pessoa na divindade. Não existe 3. Vamos lá? Se o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, então agora eles vão chocar as Escrituras, porque Jesus disse assim: eu vou e volto para junto de vós. Expressões no presente. Eu vou, presente do indicativo. Eu volto para junto de vós. Eu vou e volto para junto de vós. Veja só. Então Jesus era para dizer assim: se são 3 pessoas distintas, como o trinitariano ensina, ele teria dito assim: eu vou e ele volta para junto de vós. Ele e o Espírito Santo voltam. Mas não foi assim que ele disse. Eu vou e volto. Ou seja, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, estava dentro daquele corpo. Aquele corpo iria morrer, depois iria ser ressuscitado, iria subir, sentar no trono, e o Espírito que estava dentro dele iria voltar. Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, estava dentro de Jesus e iria voltar para estar agora dentro de nós. Veja só. Jesus diz assim. Veja só que essa doutrina, como ela é fraca e pobre e não condiz com as Escrituras. Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quem está conosco agora? Quem está comigo aqui agora nesta programação? É quem? O Espírito Santo. Mas Jesus disse: eu estou convosco todos os dias.
E agora, quem está comigo é a segunda pessoa ou é a terceira pessoa, como os trinitarianos ensinam? Eles quebraram a gramática, acabaram com o português, destruíram tudo para manter uma doutrina falsa. Mas, meu irmão, eu estou chegando ao final da programação. Nós vamos falar aqui vários programas sobre isto e vamos falar sobre a natureza humana e a natureza divina. Então veja. Quebraram o português, acabaram com a gramática, assassinaram tudo para manter essa doutrina falha e podre. Essa doutrina que vai levar as pessoas à perdição, que está impregnada na cabeça deles. Então veja só, quem é que está comigo? É a terceira pessoa ou é a segunda? Porque ele diz, eu estou convosco todos os dias. Eu presente do indicativo. É muito simples compreender. O Espírito Santo estava dentro de Jesus, falando para nós, através de Jesus, que voltaria para estar conosco e estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus, o corpo, morreu, ressuscitou, Deus ressuscitou aquele corpo subiu, sentou no trono, e o Espírito que estava dentro daquele corpo, está agora aqui conosco, em uma outra manifestação, como o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Porque Deus age sobre o povo, no meio do povo e dentro do povo. Como Pai, Ele agiu sobre nós, acima dos homens. Como Filho, Ele agiu no meio dos homens, Emmanuel. E como Espírito, Ele age dentro do homem, no coração do homem. Eu espero que isso te ajude. É um Deus fazendo essas manifestações, trabalhando em morfe, nós vamos explicar a morfia de Deus, realizando o seu plano de redenção em 3 ofícios maiores. Com um ofício de pai, ele nos gera, ele nos cria. Com o ofício de filho, ele vem, derrama seu sangue para nos dar a redenção. Sem derramamento de sangue não há redenção. E como Espírito, ele nos conscientiza do que ele fez por nós como pai e como filho. Como é maravilhoso. Isto é tremendo. Deus te abençoe, te guarde. Espero que isso te ajude e que o Espírito Santo abra o teu entendimento para compreender as Escrituras. Se dobra diante de Deus em oração, pede a Ele para te revelar a palavra por completo. Não tenha medo da denominação. Pede a Ele que Ele vai te mostrar a verdade. Deus te abençoe. Vem estar conosco nos nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo e nós estamos reunidos em torno de uma fé perfeita. Nós estamos reunidos ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estamos reunidos numa trindade, não. Nós estamos reunidos no nome que está acima de todo nome. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Te fortaleça. Obrigado por ter estado conosco nesta programação. Um forte abraço.